Bom dia, povo de Deus. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos estar iniciando o nosso culto. Quero convidar todos agora para que a gente possa se achegar na presença de Deus. Possamos agora baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e ter um tempo para a gente esquecer os nossos problemas, nossas preocupações e tudo aquilo que nos desvia do nosso foco e assim a gente possa ter o nosso encontro com o nosso Senhor. Pai querido e Pai amado, nós te damos graça por mais este dia e nós te agradecemos porque somos os teus filhos, somos o teu povo, Senhor. Obrigado porque podemos estar aqui reunidos em teu nome, podemos estar aqui como igreja e podemos, Senhor, render nossos louvores e adorações a ti. Que queremos, Senhor, consagrar esse culto nas tuas mãos e queremos prestar tudo aquilo que temos no nosso coração e pedimos que o Senhor possa se fazer presente nesse momento, Pai, possa chegar na vida de cada um que estará presente, seja aqui fisicamente, seja virtualmente, Senhor, em suas casas, que em nome de Jesus o Senhor possa visitar cada pessoa também que estará conosco aqui, e abençoe essa comunhão, abençoe o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Possamos agora estar totalmente ligados, Senhor, com o teu Espírito Santo, o Senhor possa estar enchendo o nosso coração com a alegria da tua salvação, e possamos assim estar te louvando e te adorando, e dando glórias somente a ti, que és digno, Senhor, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Esteja conosco e abençoa cada coisa que irá acontecer aqui, desde o início até o fim desse culto, Pai. Entregamos todas as coisas e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando a primeira música, que chama-se Enquanto Eu Respirar. E assim, como a música diz, né, que enquanto nós tivermos o fôlego de vida, nós já temos um motivo para a gente louvar o Senhor, para adorar o seu nome, e que assim possamos alegremente estar declarando todas essas coisas aqui diante dele. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor.
Senhor toda a glória. E assim nós vamos cantar a próxima música, que se chama Eu Quero Conhecer Jesus, e que essa música possa ser como uma oração e a gente possa, assim como diz a mensagem, né, que está sempre com o coração desejoso a conhecer mais e mais desse Jesus que nós cremos, que nós servimos e que nós adoramos, e que não seja somente nesses momentos que estamos aqui perante a igreja, com os irmãos, mas que diariamente na nossa vida nós possamos ter esse anseio de saber mais quem é Ele, o que Ele significa para nós e o que Ele faz, o que Ele fez por nós, e que assim possamos nos achegar na presença do nosso Senhor. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos estar encerrando nosso tempo de louvor, cantando a última música, Meu Universo, né? Seria a música Meu Universo, mas em espanhol. E que assim a gente possa, também em espírito de oração, tá pedindo para que Jesus possa vir reinar na nossa vida e Ele venha ser aquilo que é o mais importante para nós. Ele venha ser tudo para nós, venha ser o nosso universo. Todo pensamento, tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, desde quando nós acordamos até o tempo de nos deitar, que seja Ele que esteja tomando o nosso coração, seja Ele tomando o nosso ser, e assim a gente possa estar, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, pensando nele e colocando Ele acima de todas as coisas. E assim vamos nos alegrar na presença do Senhor. Seas mi universo, quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separar un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento, lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo, no quiero hacer mi voluntad, quiero agrandarte, cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento, lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento, lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Amém. Que em nome de Jesus todos possamos nos alegrar da presença do Senhor e assim possamos ficar agora com a mensagem. E especialmente hoje nós teremos a presença do pastor Bolivar,
da Igreja de Marília. É ele que trará a mensagem para nós nesta manhã. Eu gostaria de poder estar apresentando ele, dizer que o pastor Bolivar eu o conheci em 2016, onde ele veio no acampamento dos jovens aqui na nossa igreja, e ele pôde estar conosco, ministrando e conduzindo esse tempo, né? Então, podemos estar tendo uma troca de experiência muito legal, e acabamos não somente nesse campo de ministério, de obras, mas também nasceu uma amizade entre nós, e acredito que os irmãos da igreja também, né? Foi muito bom poder compartilhar com ele esses tempos que passaram. Ele foi uma pessoa que me incentivou muito a seguir no ministério, foi uma pessoa que compartilhou muito da vida do pastorado, e todas essas coisas, todas as experiências que ele teve no seminário também. Então eu sou uma pessoa que tenho muita estima no coração em relação à pessoa do pastor Bolivar. Também podemos estar juntos no acampamento em Assunção, se não me engano, no ano de 2019, onde também pude aprender muitas coisas com ele naquele curto espaço de tempo, né? Onde podemos levar o evangelho para alguns jovens, algumas crianças ali, e ele está me ensinando muitas coisas, né? Então, que Deus possa realmente abençoar ele, o seu ministério, abençoar a sua família, a Igreja de Marília também, e que todos nós possamos estar aqui nessa unidade, nessa comunhão, e poder estar partilhando desse momento agora com o pastor Bolivar. Que assim a gente fique com a mensagem agora, em nome de Jesus. Nós vamos ter o tempo de oração, consagrando as ofertas, os dízimos e também agradecendo por esse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de louvor, te agradecemos porque mais uma vez aqui estamos na tua presença, te agradecemos porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigado por esse tempo de poder te louvar, te adorar, de poder estarmos aqui colocando todos os nossos anseios diante do Senhor. Quero consagrar as ofertas, Senhor, que são levadas na tua casa, os dízimos também, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que têm essa consciência de que o teu reino não pode parar, que as tuas obras não podem parar, e que o Senhor vai abençoar o teu povo, a tua igreja, Senhor, como um todo, e que não venha faltar nada, Senhor. Não venha faltar do pão, não venha faltar do vestir, não venha faltar do amor na vida de ninguém, mas que todos possamos sentir, Pai, a tua presença todos os dias da nossa vida. E assim também queremos estar agora entregando o tempo da mensagem e agradecendo, Senhor, pelo pastor Bolivar, que estará aqui ministrando conosco, que o Senhor esteja usando ele conforme a tua vontade e que a tua autoridade, o teu poder venha se manifestar através da vida dele e que nós possamos estar sensíveis ao Espírito Santo para poder ouvir a tua voz, Senhor. Esteja conosco nesse momento e que possamos ser edificados por ti. Por tudo nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui com vocês. Eu lembro com muita frequência da viagem que a gente fez até aí, das amizades que a gente desenvolveu, como o Assarri falou, né? E realmente sinto muita vontade de um dia poder estar presencialmente com vocês outra vez. Sou muito grato aí ao pastor Oscar, que estendeu o convite para a gente estar junto. E eu espero de coração que Deus fale com você, que hoje seja um dia transformador. E eu acredito que isso pode acontecer porque a palavra é dele, né? Se a palavra fosse minha, seria só um discurso, seria só uma palestra. Mas eu espero que realmente Deus faça a obra no teu coração e no meu coração também. Eu gostaria de testar aqui, se vocês conseguem ver minha tela. Eu tive uma dificuldade recentemente, só um minutinho. Dá para ver a tela toda? Dá para ver aí, Assarri? Dá sim, dá sim. Okay. Tá? Então tá bom. Hoje eu gostaria de falar com você sobre como evitar a queda. Mas antes, o meu desejo, durante essa mensagem, é que aquela graça superabundante de Deus esteja sobre a vida de você e que Deus te ensine, relembre ou firme você no caminho da fidelidade. O texto que eu gostaria de ler para a gente meditar hoje está em Atos capítulo 4 e 5. Nós vamos ler apenas um bloco que começa no versículo 32. Eu vou passar aqui, ó. O texto diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam,
E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e o transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. O que nós vemos aqui nesse texto, nesse momento, queridos, é uma igreja que ainda não tinha sido estruturada nos moldes que nós conhecemos hoje. Eles não tinham templos, o modelo de culto ainda não estava estabelecido, não tinha esse negócio de 3 mensagens, uma música, bênção pastoral, não era assim. Eles provavelmente não tinham horário para começar e certamente não tinham horário para terminar os cultos também. Cada pessoa fazia aquilo que achava melhor para adorar a Deus. Cada um adorava a sua maneira, né? De uma maneira que entendia que era agradável ao coração do Senhor. E esse é um dos motivos que nós chamamos esse período da igreja de igreja primitiva, porque era uma igreja em formação, uma igreja embrionária, talvez uma igreja recém-nascida. Agora, por outro lado, nunca houve na história da igreja uma estrutura espiritual tão sólida quanto nós vemos nesse texto. Nós vemos que a igreja tinha um só coração e uma só alma. E que isso era tão forte, era tão intenso na vida das pessoas, que elas renunciavam às suas posses, às suas casas, os seus terrenos, para dividir entre os irmãos. A abnegação e a preocupação com o próximo eram tamanhas que já não haviam pessoas necessitadas entre os cristãos. Tudo era de todos e os bens eram vendidos e entregues aos pés dos apóstolos. Então os apóstolos dividiam conforme a necessidade de cada um. Qual era a mensagem pregada naquela igreja? A mensagem central que incendiava o coração da igreja era que Jesus havia ressuscitado. E essa mensagem era pregada pelos apóstolos que eram cheios da graça do Senhor. Era pregada com muito poder. Mas uma coisa que chama atenção no texto é que no meio dessa descrição tão poderosa, Lucas, que é o autor do livro de Atos, dá uma pausa e ele fala sobre 3 pessoas. Ele fala sobre Barnabé, um homem da tribo de Levi,
que tinha nascido na ilha de Chipre e que estava seguindo o exemplo dos irmãos e fazendo uma doação muito generosa. E também fala de um casal, Ananias e Safira, que acaba pecando contra Deus e que, ao contrário de Barnabé, doa parcialmente o que eles tinham vendido, né? E pelo que eu entendo aqui, o texto ele faz uma conexão, ou pelo menos uma comparação entre Barnabé e o casal. É possível que essa doação que o casal decidiu fazer tenha sido baseado no exemplo de Barnabé, que Barnabé tenha movimentado o coração deles a fazer a abençoar a igreja dessa maneira. Mas, infelizmente, o texto conta que, embora eles quisessem ser iguais a Barnabé, eles não tinham o mesmo coração. Eles desejavam o mesmo status. Eles desejavam a mesma posição. Eles desejavam ser vistos como Barnabé. Mas no coração deles ainda não tinha um caráter formado para eles conseguirem fazer da mesma maneira que Barnabé fazia. Então, o casal vendeu a propriedade que eles tinham, reteve parte do valor e mentiu para Pedro e para os apóstolos, que estavam entregando tudo. Aqui é muito importante você saber de uma coisa. Não tinha uma regra do que você tinha que vender ou não, do que você tinha que dar ou não. Cada pessoa fazia como queria. Se a pessoa quisesse dar o equivalente a 10%, ela daria. Se ela queria dar tudo, ela daria também. Ao que parece, todo mundo estava doando tudo, mas isso era uma decisão individual. O problema é que Ananias e Safira não erraram em reter o valor. O dinheiro era deles, a vida era deles, o terreno era deles. Onde eles erraram foi em buscar a glória para si mesmos, em ser gananciosos e principalmente em mentir para o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo disse. Se você quiser conferir, você vai ver o apóstolo Pedro, dizendo nas palavras dele o seguinte: olha, a propriedade era sua, o dinheiro era seu. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para Deus, você não mentiu para nós. E é interessante, né, e triste ao mesmo tempo, que o texto fala que Ananias caiu morto na hora. Acabou de ouvir aquelas palavras e faleceu. 3 horas depois, a tragédia aumenta, porque Safira chega diante dos apóstolos e os apóstolos perguntam: e aí, por quanto que você vendeu aquela herdade, aquele terreno? E Safira, que tinha combinado mentir com o marido, ela mente mais uma vez para os apóstolos e acaba tendo o mesmo destino do marido. E os dois são sepultados, um ao lado do outro. Essa sequência de mortes gera uma coisa importante na igreja. Você vai ver no versículo 5 e no versículo 11 que houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, com base nessa reflexão inicial, nessa introdução e no texto que a gente leu, eu gostaria de destacar 3 aplicações práticas para a nossa vida cristã. A primeira aplicação, deixa eu avançar aqui. Se você não quer cair, se você quer evitar a queda, seja parte da igreja. Se você olhar com atenção esse texto de Atos, você vai ver que essa comunidade tinha muitas coisas semelhantes ao Jardim do Éden. Por isso que eu escolhi essa imagem aqui, né? O jardim dentro da Bíblia, né? Eu pensei na igreja inicial, ali na igreja primitiva, tinham traços do Éden naquela igreja. Olha só, tudo era de todos. As pessoas se preocupavam umas com as outras. A vontade de Deus reinava naquele lugar. Isso é paraíso, né? A Bíblia descreve que no Éden também não tinha falta de nada. O homem e a mulher podiam comer de tudo que eles quisessem do jardim. Não faltavam roupas, porque elas eram desnecessárias. Havia harmonia completa entre o casal e havia harmonia completa entre o casal e a natureza que Deus tinha criado. E além disso, na igreja, a presença de Deus era constante. Havia abundância de tudo. Agora, os 2 lugares tinham essas características importantes, né? Só que uma coisa que acontece é que tanto no Éden quanto na igreja primitiva, Satanás aparece na história. E ele vem tentar os filhos de Deus. Ele vem tentar as pessoas
amadas por Deus. Eu imagino que na igreja primitiva a tentação era até maior, porque eles já viviam num mundo corrompido e já tinham ganância dentro de si. Adão e Eva experimentavam uma outra realidade, né? Um lugar onde não havia pecado. Mas, ao mesmo tempo, talvez na igreja primitiva fosse mais fácil de resistir. Porque o que acontecia? Adão e Eva experimentavam a presença externa de Deus diariamente. Eles conversavam com Deus. Na igreja primitiva, o Espírito Santo de Deus habitava dentro deles. Eles eram um templo do Espírito, assim como nós também somos. E uma coisa que tinha na igreja primitiva, e também tinha no Éden, que é uma coisa que a gente deve almejar muito, deve desejar muito, é que eles pensavam da mesma maneira. Eles tinham o mesmo coração, tinham a mesma alma, estavam caminhando para o mesmo caminho. E, geralmente, quando existe harmonia no ambiente cristão, quando existe harmonia entre aqueles que Deus ama, Deus se manifesta abundantemente na nossa vida. Vou te dar um exemplo do que seria o paraíso, assim, né? Ou pelo menos do que a gente tenta fazer um paraíso na Terra. Você já teve a experiência de sair para jantar num lugar bem gostoso? E aí você tem música ambiente, as pessoas vêm e te servem, você está bem vestido, né? Ou pelo menos vestido a contento, né? Tem dinheiro para pagar aquele momento ali que você planejou. Talvez você esteja com uma pessoa que você gosta muito, mas de repente aparece uma pessoa necessitada, maltrapilha, sem dinheiro, e ela vem te pedir dinheiro. São muitos sentimentos que passam dentro do nosso coração nessa hora. Porque a gente está bem vestido e a pessoa está maltrapilha. Nós temos dinheiro e a pessoa é miserável. Nós somos cristãos e a pessoa não conhece a Jesus. Nós somos livres e a pessoa está aprisionada nos seus vícios. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer ou nós não dispomos a ajudar. O nosso paraíso que nós tínhamos criado, ele desmorona, ele entra em colapso, porque a escassez chega naquele lugar. A escassez, a necessidade, a miséria são provas de que nós não estamos no paraíso. Algumas vezes nós tentamos fugir da realidade, nós tentamos criar lugares onde não há escassez, onde a escassez não se apresenta, mas quando ela aparece, ela destrói o nosso paraíso de mentirinha, o nosso paraíso artificial. Querido, não tem nada errado em buscar refúgio nas coisas boas que a vida oferece. Mas se nós queremos experimentar o paraíso na terra, nós precisamos buscar essa experiência da igreja primitiva, onde entre os cristãos não havia escassez, onde as necessidades não eram varridas para debaixo do tapete, onde não se subia o vidro do carro para não perceber o que o outro estava vivendo. Isso é muito importante, porque é um desejo do coração humano viver nesse paraíso, viver essa realidade. Mas isso só vai ser verdadeiro quando nós nos entregarmos para abençoar os nossos irmãos na igreja também. Pelo que a gente vê na leitura bíblica posterior a esse texto, as pessoas não ficaram todas com o mesmo tanto de dinheiro. Alguns irmãos eram mais ricos, outros irmãos eram mais pobres, mais necessitados, mas eles tentavam se ajudar de alguma maneira. O que nós temos é nosso. Deus deu para a gente administrar o que nós temos. Nós somos os mordomos dele. Está na nossa mão decidir o que a gente vai fazer. Eu poderia até dizer que o que nós temos é de Deus, mas nós somos os administradores. Então, você faz do jeito que você quiser. Mas o nosso alvo deve ser gerar abundância com aquilo que Deus nos deu entre o povo de Deus. Essa é uma marca poderosa de que Deus está no nosso meio. Se existe dificuldade, miséria, escassez, é porque nós temos algum problema que nós temos que ajudar a resolver. Não é possível que um tenha tanto e o outro tenha tão pouco, né? Uma segunda coisa, se nós queremos evitar a queda, a primeira é permanecer na igreja, ser igreja, se envolver. A segunda coisa é não se esquecer do inimigo. Uma coisa que não dá para deixar de perceber nesse texto
é que a presença de Satanás é constante na história bíblica. Ele sempre quer tentar as pessoas a quem Deus ama. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Jesus, quando ele estava em jejum no deserto, e é assim com Ananias e Safira, e vai ser assim com a gente também. Veja que Ananias e Safira estavam desfrutando do prazer da melhor comunidade cristã de todos os tempos. Se a gente acha que a igreja da gente é boa, e eu acho que a minha igreja é muito boa, gosto muito dela, imagina como era aquele momento que eles estavam vivendo. Mas não era porque o Espírito de Deus estava lá, não era porque as bênçãos de Deus estavam sobre eles, que Satanás não estava rondando a igreja. E Ananias e Safira acabaram se deixando levar por Satanás. Eu fico imaginando que esse casal teve a oportunidade de comer da mesa das outras pessoas. Coisas que foram doadas, ofertas que chegaram até a mesa dos irmãos, eles comeram, apesar de eles terem dinheiro. Eu acredito que eles cantaram juntos, que eles oraram juntos, que a presença de Deus se manifestou naquele lugar. Mas mesmo assim, Satanás, na astúcia dele, conseguiu plantar uma dúvida no coração daqueles irmãos. O que é muito interessante é que eles estavam motivados por uma coisa boa. Eles queriam ser como aqueles irmãos que estavam depositando as coisas aos pés dos apóstolos. Eles queriam ser como Barnabé, que depositou tudo que ele vendeu aos pés dos apóstolos. E sabe uma coisa? Naquela época, era muito importante essas ofertas que estavam sendo feitas. Porque como a igreja não tinha uma assistência social, e muitas pessoas se convertiam e eram expulsas das suas casas, perseguidas pelos seus familiares, todo o recurso que era doado era extremamente importante. Fazia diferença na vida da igreja. Tanto para cuidar dos necessitados, quanto para expandir o evangelho. Mas Satanás ele soprou uma mentira, muito parecida com a que ele disse para Eva e para Adão no paraíso. Ele falou assim para Eva e para Adão: certamente vocês não morrerão. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E Eva acreditou nisso, comeu o fruto e deu para o marido. Agora, Ananias e Safira ouviram uma outra frase. Isso não vai dar em nada. Ninguém vai saber que vocês não estão doando tudo. E vocês vão ser vistos como Barnabé e como os outros irmãos. As pessoas vão elogiar vocês. É só mentir. E o desejo de Ananias e Safira, que era bom, acabou se transformando em um grande pecado, porque eles tentaram pegar o atalho. Uma coisa que eu tenho acreditado, querido, é que nós não podemos ir mais longe do que o nosso caráter permite. Se nós não temos um caráter transformado por Deus, nós acabamos nos transformando em uma verdadeira farsa. Um cristão, um líder, ou seja quem for, não consegue ir mais longe do que aquilo que ele realmente é. Ananias e Safira tinham a opção de dizer: olha, Pedro, a gente vendeu e a gente trouxe metade para você. Olha, estava ótimo. Deus ele não exige que a gente dê nada para ele, mas que a gente seja verdadeiro, né? Que a gente fale aquilo que realmente está acontecendo. No meio cristão, fazer de conta não é suficiente. Ananias e Safira acreditaram que era suficiente. Vamos mentir para o nosso pastor, a gente faz de conta que está dando tudo, e aí a gente vai se sentir bem. As pessoas vão elogiar a gente, e a gente vai se sentir completo. Então, tá tudo certo. Com Adão e Eva também foi assim, né? Eles apareceram diante de Deus com as suas partes íntimas cobertas, com folhas de figueira, e eles acharam que tudo bem, que iam enganar a Deus da mesma maneira, que as aparências iam ser suficientes. Mas a verdade, querido, é que a aparência nunca é suficiente. Eu lembro que logo que eu me converti, eu tinha muita vontade de tocar bateria. E eu e meu primo, a gente disputava essa posição na igreja. Quem que ia tocar a tal da bateria? Tinha acabado de chegar, uma bateria muito bonita, novinha. E meu primo tocava um pouco. Eu não tocava nada, mas eu queria tocar. Então eu fiz umas 4, 5 aulas lá de bateria. E
aluguei a cabeça do meu pastor, convenci o meu pastor que eu sabia tocar, e ele acabou cedendo. Falou, tá bom então você pode tocar. Já que você fez aula, já que você tem esse conhecimento, você pode tocar. Mas a farsa durou pouco, né? Porque quando ele me chamou para tocar, eu não tinha nem conhecimento e nem caráter para tocar aquela bateria. E logo o meu castelo se desabou. A gente tem que convencer, na verdade, a Deus, ou tem que buscar em Deus ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Viver de aparência nunca dá certo no reino de Deus. Então, primeira coisa, faça parte da igreja. Não da igreja instituição, da igreja verdadeira. Segunda coisa, não esqueça, o inimigo está ao nosso redor, né? Rugindo como um leão para nos tragar. E a terceira coisa lembre da consequência. Eu até achei que essa imagem ficou forte demais, pesada demais, né? Mas vamos lá. Uma coisa que me intrigava, logo que eu comecei a ler a Bíblia, é que Deus tinha falado para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Eles comeram, mas eles não morreram. Então eu ficava assim, poxa, mas Deus falou que ia morrer e não morreu? Como que funciona isso? Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Mas o fato, querido, é que Deus não falou que eles morreriam imediatamente. Deus não falou que eles iam ser fulminados. Mas com o tempo, Adão e Eva tiveram que encarar a morte do seu filho Abel, o distanciamento de Caim, e com a idade tiveram que encarar uma coisa que era incomum para eles, que era a própria morte. Ananias e Safira, por outro lado, eles tiveram um pagamento instantâneo pelo pecado que eles cometeram. A Bíblia diz que num espaço de 3 horas morreram os dois, né? O casal veio a óbito, como se tem dito por aí. E a verdade que a gente tem que gravar no nosso coração, tanto no caso de Adão e Eva, quanto no caso de Safira e Ananias, é que o pecado é letal. Ele sempre mata. O pecado destrói o nosso relacionamento com as pessoas, destrói o nosso relacionamento com Deus, acaba com a nossa saúde emocional, acaba com a nossa saúde física e muitas vezes leva à morte a curto, médio e longo prazo. Às vezes, o pecado ele deixa a marca dele de uma forma muito visível. Eu vou dar um exemplo para você que você já deve ter ouvido. O jovem se distancia da igreja, faz amigos que são más companhias e um dia sofre um acidente de carro e morre porque estava embriagado. Isso acontece com uma frequência alta e é muito visível o caminho que o pecado tomou, porque você vê as coisas acontecendo. Mas outras vezes o pecado é muito sutil. Ele vai esfriando a pessoa na fé. A pessoa começa a viver uma vida de aparência dentro da igreja. Ninguém nunca fica sabendo que a pessoa estava longe de Deus. Esse caminho é difícil de enxergar. Sabe qual que é a diferença entre os dois? Perdão, sabe qual que é a semelhança entre os dois? Os dois caminhos levam para o mesmo lugar. O jovem morreu imediatamente. A pessoa que se esfria dentro da igreja morre gradualmente. E, no fim das contas, isso leva à morte espiritual e ao distanciamento de Deus. Romanos 6,23 é muito claro em declarar que o salário do pecado é a morte. Aí você pode falar, Bolivar, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor, não é? É verdade. Só que nós temos que nos apossar dessa verdade vivendo uma vida com Jesus. Se nós deixarmos esfriar, se nós passarmos a viver em pecado, numa apatia espiritual, nós acabamos perdendo essa segunda parte da promessa, ou essa segunda parte da sentença, e a gente fica só com a parte de que o salário do pecado é a morte. Ananias e Safira queriam ser esse segundo grupo de cristão, viver uma vidinha gostosa, no meio da comunidade, onde todo mundo pensasse com eles, olha, eles são pessoas generosas, são pessoas tementes a Deus, e o destino deles foi um destino trágico e imediato. Mas poderia ter sido um destino trágico e lento. Nós não podemos nos enganar. O pecado, ele é um veneno letal. E tanto faz se ele mata imediatamente ou a longo prazo. O problema é que ele mata. Então, você quer fugir da queda? Você quer evitar a queda? Primeira coisa, fique na igreja. Segunda coisa,
Não esqueça do inimigo. Terceira coisa, lembre-se das consequências. Eu quero que você perceba, querido, que isso aqui não é uma ameaça. Consequência é consequência. Se eu pular na frente de um carro, eu morro. Isso é consequência, não é punição. Então, o pecado, ele traz consequências. E nós temos que evitá-lo a todo custo. Agora, uma coisa que eu vou te perguntar, e que eu já imagino a resposta, é o seguinte: quem é Jesus para você? Uma das respostas mais comuns que a gente ouve é: Jesus é tudo para mim. Jesus é porque eu iria a qualquer lugar e faria qualquer coisa. E essa semana eu fui confrontado com essa frase. Será que é mesmo? Será que Jesus é tudo pra gente? Eu tenho certeza que se você é cristão, se batizou, um dia isso foi verdade. Mas será que continua sendo verdade? Porque é o seguinte, a vida da gente muda. Começa a ficar mais confortável, a gente adquire algumas coisas, faz algumas amizades. Por exemplo, hoje, eu sei que o meu chamado é pastoral, eu sei que minha família está bem estabelecida aqui, minha esposa é médica na cidade, minhas filhas têm uma escola, a gente tem uma casa. Será que Jesus ainda é tudo para mim? Porque mudou muito a minha vida, né? Quando eu me converti de uma forma que foi muito intensa. Eu estava disposto a morrer por Jesus. Eu entrei nessa causa, não foi para viver por Jesus, mas foi para morrer por ele. Tinha disposição de ir para o Afeganistão, África, qualquer lugar que Deus me mandasse, eu estava disposto a ir. Então, naquela época, eu podia afirmar com certeza absoluta: Jesus é tudo para mim. E hoje? Quando eu escrevi essa parte da mensagem, e nisso eu tenho uma vantagem em relação a vocês, que eu tenho tempo para pensar, né? Eu fiquei pensando, avaliando, falei: será que Jesus é tudo para mim mesmo? Será que isso não mudou? E depois de uma avaliação profunda durante um dia, eu falei: Jesus ainda é tudo para mim. Eu iria onde quer que ele me mandasse, eu faria o que ele dissesse para eu fazer. E aí eu pensei: mas o que eu faria com o resto? O resto é um trabalho de Deus, né? A gente só diz sim, Deus faz o resto por nós. Então, eu acho que uma das coisas que Deus tem para perguntar para nós é: será que nós somos completamente dele? Como a igreja primitiva era dele? Se ele falasse: olha, vende os seus bens e me segue, como Jesus disse para o jovem rico, nós seguiríamos. Se ele pedisse para a gente mudar a nossa vida, nós mudaríamos. Isso é uma coisa muito importante de se pensar. Uma outra coisa que eu acredito que Jesus quer falar com a gente hoje é assim: que tipo de paraíso a gente está vivendo? Será que a gente tem construído um paraíso entre os irmãos? Que a gente tem saciado a escassez um do outro, emocional, financeira e espiritual? Ou será que a gente está construindo um paraíso onde existem muros muito altos, com concertinas, cercas elétricas, protegendo a gente? Paraísos artificiais, né? Onde a gente empurra toda a dificuldade, todo o problema para baixo do tapete e esquece disso. O que a gente tem feito? Eu acredito que às vezes eu tenho vivido esse paraíso artificial e eu começo a me perguntar: Deus, como é que eu saio disso? E talvez essa seja a pergunta que a gente deve fazer hoje. Sabe, querido, essas coisas artificiais, elas são boas a curto prazo, mas elas não resolvem o nosso problema a longo prazo. Então hoje eu gostaria de orar por você e te desafiar. Pensa nessa semana. Você ainda é 100% de Jesus? Você está disposto a tudo por ele? Porque ele está procurando pessoas que digam sim para isso. E a segunda coisa: quais são os paraísos artificiais? Como eu faço para me livrar desses paraísos? Vamos orar para que Deus nos ajude, porque não é fácil não, né? A vida cristã é cheia de desafios. Eu vou orar por você e por mim. Senhor Jesus, nós precisamos sempre reavaliar o caminho que nós estamos seguindo. O caminho que nós escolhemos é um caminho eterno, é um caminho longo, é um caminho para a vida inteira. E às vezes as comodidades da vida, as coisas que começam a influenciar a gente, as pessoas com quem a gente se relaciona, acabam desviando a gente daquele alvo inicial que a gente tinha traçado. O alvo da vida dessa igreja é viver no seu propósito, é viver no centro da sua vontade, não às bordas da sua vontade. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor ajude cada um a revisar os seus alvos e a tomar novamente essa decisão
Jesus é tudo para mim. E realmente caminharem nesse sentido, Deus. E que seja criado um paraíso dentro dessa igreja. Que o teu Espírito seja abundante. Que a tua palavra flua cada vez mais. Eu te peço isso pela minha igreja também, pela minha vida também. Deus, nós estamos constantemente expostos a todo tipo de ofertas nesse mundo. E a nossa carne tende a desejar essas coisas. Ajuda-nos a aproveitar o que nós temos, com muita alegria, com muita sabedoria, mas nunca para maquiar as coisas que estão acontecendo do lado de fora. Nós queremos, Deus, reviver isso que a igreja primitiva experimentou. Uma só mente, um só coração, e onde não haja escassez de nada, mas haja abundância de recursos e da sua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu vou deixar a bênção pastoral com vocês, e depois o pastor me informou que que vocês vão ter a parte da escola dominical, né? Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que essa seja uma semana onde o seu caminho com o Senhor seja realinhado e que o seu paraíso seja estabelecido no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos.